Olá, meus queridos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, nossa Mãe querida e nosso modelo de virtude. Nós vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo, do nosso livro A Satisfação de Todo Desejo, do Dr. Ralph Martin. E nós estávamos meditando na nossa aula passada, o capítulo 6, a luta contra o pecado. Nós vimos o quanto é difícil essa nossa luta contra o pecado, falamos sobre o gosto que muitas vezes a gente tem com o pecado, que ficamos ali na janela, dando uma olhada para as pessoas que cometem os seus pecados, e embora a gente tenha abandonado o pecado, fica meio que chorando as cebolas do Egito. Hoje nós vamos dar a continuidade meditando sobre o pecado venial. E é muito interessante essa meditação, por quê? Porque o pecado ele sempre vai nos acompanhar por causa da nossa natureza, por causa da nossa inclinação. No entanto, é essa luta constante contra o pecado, buscando a prática da virtude, que nos eleva em santidade e nos eleva também à presença de Deus, a contemplar ali a Deus e avançar nas moradas espirituais, a ter uma vida de união com o Senhor, E o pecado venial, ele é algo assim que muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos, porque nós não estamos assim fazendo essa meditação que nós precisamos para ver o quanto que aquilo de repente nos agride. Muitas vezes nós colocamos as nossas más inclinações como desculpa do nosso temperamento ou das nossas lícitas e próprias condições, de direitos, por assim dizer, mas na grande verdade nós estamos deixando de ter um progresso espiritual porque nós não fazemos esse combate ao pecado venial. Santa Teresa d'Ávila, São Bernardo de Claraval e São Francisco de Sales, eles vêm trazer para nós, nesse dia de hoje, algumas reflexões muito importantes e que precisa vir à luz do nosso coração também, para que nós possamos entender então qual é a santidade que nós somos chamados, E ele vem nos dizer que é muito difícil nós estarmos isentos desse tipo de pecado, Porque a própria Sagrada Escritura, ela vem nos dizer que o justo, ele peca 7 vezes ao dia, Querendo dizer que peca muitas vezes ao dia. E eles dizem assim: qual de nós é capaz de viver uma retidão e perfeição, ainda que por 1 hora apenas, 1 hora sem conversas inúteis e trabalhos negligentes? Não obstante, eles também ensinam com muita clareza e ênfase que no tocante às coisas que estão em nosso poder, precisamos estar decididos a jamais escolher livremente ofender a Deus, ainda que em algo pequeno, se é nosso desejo progredir na vida espiritual. Então, assim, estamos a todo momento de frente, lutando contra o pecado. A todo momento, a nossa natureza humana, a nossa inclinação, ela vai buscar sempre o nosso prazer próprio, ela vai buscar sempre o nosso desejo próprio, ela vai buscar sempre as nossas satisfações. Só que essas satisfações, elas são falsas, porque elas se prendem na satisfação deste mundo. Quando nós, iluminados na nossa inteligência, na nossa consciência, tivermos ali, pela virtude da fé, pela virtude da esperança e da caridade, a força para entender que o nosso corpo está pedindo algo que nós necessariamente não precisamos, porque a grande satisfação do desejo do nosso coração está em Deus e não nas coisas que o mundo nos oferece, teremos muito mais força para lutarmos contra tudo isso. E a gente vê isso claramente, por exemplo, nesse nosso mundo moderno, na busca das pessoas, por exemplo, pelo prazer. Eu conversava esse final de semana no retiro que eu estava, Nós nos alimentamos, nós comemos muito mais do que nós precisamos. E nós colocamos uma grande necessidade nesse alimento que não é verdadeira. A gente acha que a gente precisa dessa satisfação, a gente acha que a gente precisa daquilo, e a gente coloca os nossos prazeres nessas coisas, Por exemplo, aí, que o mundo ali nos oferece. Muitas vezes, eu necessito de um descanso. É verdade, eu necessito de um descanso. Mas se eu tivesse consciência que algumas práticas de descanso que eu tomo, como por exemplo,
telas e tantas outras coisas excessivamente, me cansam ainda mais, eu entenderia que aquilo que eu preciso muito menos do que na verdade eu necessitaria. Né? Então esse tipo de esclarecimento para o nosso intelecto nos ajudará a combater, né, dia a dia os pecados veniais. E ainda continuando, o que o livro nos diz assim, né? É impossível nos livrarmos completamente de pecados veniais, ao menos de modo a permanecermos nessa pureza por muito tempo. Não obstante, podemos evitar todo gosto pelos pecados veniais. Não nos é lícito nutrir voluntariamente o desejo de continuar e perseverar em qualquer tipo de pecado venial. Seria algo muitíssimo objeto desejar de forma deliberada manter em nosso coração algo tão desagradável a Deus como a vontade de ofendê-lo. Por menor que seja, o pecado venial ofende a Deus. Essas são palavras, né, de São Francisco de Sales. Por menor que seja um pecado venial, ele ofende a Deus, e nós temos que ter essa consciência para que a gente possa lutar contra ele. Porque eu fui grossa porque é o meu temperamento, eu fui preguiçosa porque é o meu temperamento, eu fui inconsequente porque é meu temperamento. Não, nós precisamos entender aquilo que ofende o coração de Deus e lutar com todas as forças contra isso. Não é suficiente, digo, controlar a língua e evitar esses e outros tipos semelhantes de crueldade, insultos e ofensa em público, difamação maldosa em segredo. Até mesmo leves descortesias devem ser evitadas, se é que se pode chamar de leve qualquer coisa que seja dirigida contra um irmão com a intenção de magoá-lo, visto que o simples irar-nos com o irmão nos torna passíveis do julgamento de Deus. Então é algo assim muito importante para a gente estar analisando, principalmente nos dias de hoje. Eu fico assustadíssima quando eu vejo algumas coisas nas redes sociais. O quanto que as redes sociais, a internet nos trouxe possibilidade de estarmos pecando contra o 8º mandamento e também contra a ira, né? O 5º mandamento, contra a ira, como matar o irmão. As pessoas, elas não pensam mais e vira assim uma fonte de ofensa deliberadamente. E é preciso que a gente controle ali o nosso temperamento, né? Então os temperamentos ali, por exemplo, dos melancólicos, dos coléricos, todos os temperamentos, por assim dizer, né? É que o melancólico, por exemplo, ele tem a sua ira, mas ela fica guardada dentro de si. Isso gera rancor e coisas que não são boas, porque a palavra pensada e a palavra dirigida podem causar um mal assim, né, na vida dos nossos irmãos. E principalmente os coléricos e sanguíneos, que são aqueles explosivos que falam o que quer, que xingam, que gritam e jogam essa responsabilidade ao temperamento. Não. Nós precisamos nos controlar, nós precisamos entender aquilo que Jesus mesmo disse a tantos santos, como por exemplo, né, a irmã Amália aqui em Campinas, que está mais recente, mas vários outros santos, que sem a mansidão e sem a pureza nós não entraremos no céu. Então é algo que nós temos que lutar com todas as forças. Aquilo que o Padre Jonas vinha nos dizer também, a cara é nossa, o sofrimento é nosso, a dor é nossa, mas o nosso semblante, a nossa cara é do nosso irmão. Então nós temos que ser esse outro Cristo aqui no mundo e controlar o nosso temperamento e buscar a virtude na prática de todas as coisas, né? Isso não sou eu quem digo, né? Isso aqui é o que a escola dos santos vem nos dizer, é o que o Evangelho vem nos dizer, é tudo aquilo que o Senhor vem nos dizer. E São Bernardo de Claraval, ele também nos aconselha a sermos cuidadosos com relação à maneira como respondemos quando nós sofremos uma injustiça, né? Se Jesus já falava de dar a outra face de todas as coisas, por quê? Porque muitas vezes a gente consegue controlar muito bem aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, mas quando somos cutucados, né, no nosso íntimo, no nosso interior, na nossa vaidade, naquilo que nós, na justiça, no nosso senso de justiça, muitas vezes a gente responde com falta de virtude, e isso também nos afasta de Deus, porque é uma oportunidade que nós perdemos de nos associar ao Cristo. E São Bernardo, ele diz assim:
Por isso, quando sofrerdes uma descortesia ou ofensa, coisa difícil de evitar por vezes em comunidades como a nossa, não vos apresseis a retaliar de imediato e vergonhosamente contra o vosso irmão, como poderia fazer uma pessoa mundana, nem sob o pretexto de ministrar uma correção, ouseis ferir com palavras fiadas e cortantes alguém por quem ao Cristo agradou ser crucificado. Olha que forte isso, né? Mesmo aquele pecador, muito mais o pecador, Cristo ousou ser crucificado por aquele pecador, aquele que é um assassino, aquele que é um adúltero, aquele que realizou as piores atrocidades no mundo. Cristo ousou ser crucificado por ele. Então, quem somos nós para querer colocar justiça, né, com as nossas palavras ou repreensões? Tampouco imitais grunhidos ou sons que mostrem ressentimento diante dele, nem murmureis queixas, não adoteis um ar de desprezo, nem vos permitais a gargalhada de desdém, tampouco se permitais franzir o senho em uma raiva ameaçadora. Deixai que vossa paixão morra em vosso íntimo, onde nasceu, sendo portadora da morte, não se deve permitir que saia, ou causará destruição. E então podereis dizer como profeta: eu estava perturbado e não falei nada. Olha que forte isso, né? Por isso que eu falo sobre as redes sociais. A gente vê as pessoas, elas julgam, as pessoas elas zombam, elas olham um contexto, elas não entendem, e isso tem causado muito mal às pessoas. Isso tem realmente causado a destruição, né, de muitas pessoas, aumentado as doenças mentais, aumentado a ansiedade, aumentado a dor, a tristeza de tantas e tantas pessoas que ficam presas, e as pessoas se expõem muitas vezes, né? Eu, por exemplo, às vezes eu temo muito a tudo isso. Não sei se eu tenho uma estrutura para isso, né? Porque eu tenho tanta coisa que eu gostaria às vezes de fazer online, lives, gravar formações, fazer tantas coisas assim para que a gente possa proclamar o nome do Senhor, mas às vezes eu falo assim, né? Eu preciso de muito mais oração, eu preciso de muito mais vida de recolhimento, eu preciso de muito mais conversão para me dar emocionalmente com a forma que as pessoas hoje agressivamente estão lidando. Não sei se eu daria conta disso, né? Então é algo que nós precisamos muitas vezes nos analisar, e até mesmo para ser um simples telespectador, porque, por exemplo, eu estou falando isso dessa exposição como alguém que quer doar algo, mas quantas e quantas vezes nós estamos aí envolvido com essas coisas apenas porque assistimos, apenas porque estamos olhando os comentários, porque estamos olhando as publicações, porque queremos curiosamente ver a que fim que vai dar aquela fofoca e por assim diante. Então são as coisas que nos expõem ao perigo, e se nós queremos verdadeiramente a felicidade eterna, o gozo eterno, a paz que só vem do Cristo, nós precisamos tocar na nossa consciência, no nosso coração, e romper, né? Então, romper com os pecados veniais é olhar para mim e ter a consciência de que eu sou pecadora, de que eu tenho muitos pecados, que eu tenho muitas inclinações, e buscar com todas as forças que provêm do Espírito e não de mim mesmo, como nós vamos ver adiante, como nós já vimos quando estudamos sobre a graça, para lutar contra isso, e cada dia progressivamente tentando ser melhor, né? O processo de expiação ou purificação continuará ao longo de toda a nossa vida. Nós não podemos nos perturbar com as nossas imperfeições. Por exemplo, de repente nós estamos aqui estudando sobre isso, a gente começa a pensar um pouco, no que isso me compete? Aí eu falo, nossa, quando eu sou ofendida, eu já vou logo para cima, ou eu falo mal, ou eu começo a blasfemar, eu vou e faço julgamento e falo mal para várias outras pessoas, ou talvez eu não respondo na hora, mas eu faço isso. Nossa, eu sou uma pessoa muito mal educada, sou uma pessoa muito grossa, eu sou uma pessoa que as pessoas se queixam muito, que eu sou ríspida. E eu começo a pensar, né, nessas atitudes. Nossa, eu sou uma pessoa que não tem o mínimo de caridade, a preguiça me domina. Se eu vou fazer algo para o meu prazer,
fazer, eu tenho até ímpeto de fazer, mas algo para fazer caridade ao outro eu não consigo. Isso tudo são as coisas veniais que nos acompanham. Embora eu não peque mortalmente, aquilo me afasta de dar passos, né? E a gente entende assim, até na própria explicação de Santa Teresa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas apenas um adendo para que a gente possa compreender. A própria explicação de Santa Teresa, quando ela fala da elevação da alma nas moradas espirituais, ela vem nos trazer isso, que é o abandono do pecado mortal é a que nos faz entrar na primeira morada. E aí depois nós começamos uma vida purgativa, que é a vida de oração. Para iniciar uma vida de oração, iniciar uma vida de boas práticas, eu vou para a segunda morada, e na terceira morada eu começo a expiar esses meus pecados, eu começo a fazer uma luta fortíssima contra os meus pecados veniais. Só assim, somente assim, conseguirei então de alguma forma evoluir para as moradas místicas, né? Então, o quanto é importante eu dar atenção, sim, né? Aquilo que eu faço e que não é santo, e que não é virtuoso, embora me pareça muitas vezes comum, embora eu jogue um monte de desculpas muitas vezes, porque o povo faz demais, a gente pode ser um pouquinho mais lento mesmo, Deus quer minha felicidade, então eu não preciso fazer tantos sacrifícios por Deus, ou o povo é muito mimimi, a gente não pode falar mais nada que já fica ofendido. Então a gente tem sempre que ver uma queixa contra nós, ou a gente mesmo se olhar e pensar assim, aonde que eu estou errando nisso? Porque eu tenho parte disso. Eu tenho que ter a coragem, né, de admitir. Por que eu, ainda que seja, por exemplo, assim, uma injustiça, ou algo que a pessoa fez uma má interpretação de mim, no que eu permiti que isso aconteça, né? E é assim, né, Santa Teresinha também ela fala de uma alegre resignação, né? Por exemplo, eu estou resignada diante da minha batalha vitalícia contra as minhas faltas, né? Ou seja, eu sei que eu vou ser sempre falha. E ela diz assim, no início da minha vida espiritual, quando eu tinha 13 ou 14 anos, eu me perguntava pelo que teria de lutar mais adiante, porque eu acreditava ser quase impossível entender melhor a perfeição. Mas logo aprendi que, quanto mais se avança, mais se vê o objeto ainda está distante. E agora sinto-me apenas resignada a ver-me sempre imperfeita, e nisso encontro a minha alegria. Né? Como a gente falava no encontro passado nas outras aulas, né? É como a lua. Eu me lembro sempre do Padre João de Abreu, que foi o falecido Padre João de Abreu, nosso pároco, né? E ele falava para nós da perfeição, ele trazia essa fase, olha para a lua, quando você vê ela cheia, bonita, ali nascendo no início da noite, logo no horizonte, parece que se você caminhar, você vai tocá-la com a mão, mas quanto mais você caminha, ela continua ainda distante de você. E assim, o que Santa Teresinha ela vai trazer para a gente sobre essa resignação é que a humilde aceitação da nossa imperfeição de criatura, apesar dos nossos esforços, é o que agradará ao coração de Deus e que nos ajudará a avançarmos. E é claro, né, vem até nos dizer São Francisco de Sales que provavelmente nós teremos quedas ao longo do caminho. Né? Por quê? Porque nós somos pecadores. Às vezes a gente não montou a guarda espiritual muito forte perto de nós, né? Às vezes, sei lá quais são os motivos que nós podemos ter ali para pensar, para analisar, mas em algum momento, em alguma coisa, a gente pode nos deixar falhar e isso pode nos fazer cair. No entanto, o que nós precisamos é como as palavras da própria Santa Teresinha, se eu cair 100 vezes que eu levante 101. As imperfeições e os pecados veniais não nos podem privar da vida espiritual. Ela é perdida tão somente pelo pecado mortal. Para a nossa felicidade, nessa guerra seremos sempre vitoriosos, desde que estejamos dispostos a lutar. Então eu pequei hoje, que essa ocasião de pecado seja um elevar da minha alma, como por exemplo, para que eu me humilhe, né? Para que eu reconheça que eu sou fraca, para que eu reconheça que eu sou pecadora, porque como um próximo livro que eu gostaria de meditar com vocês é o Tratado das Virtudes da Beata Conchita, né? Que é maravilhoso. E Jesus Cristo, né, o Espírito Santo falou para ela em uma das aparições,
no combate das virtudes, que a vaidade é uma virtude, é um vício que a gente vai carregar para o resto da vida, que alguns vícios, através da prática das virtudes, nós conseguimos combatê-lo e extirpá-los da nossa vida. Mas a vaidade, até o último dia das nossas vidas, até o nosso último suspiro, nós levaremos conosco mesmo. Então, essas quedas nos ajudará para a gente entender que nós não somos nada, que nós somos pecadores e que nós precisamos da graça de Deus. Então, quão importante é a gente continuar a nossa luta pela perfeição. O santo sabe que lutar contra si mesmo sem trégua é uma batalha dura e incessante, e renunciar os vários hábitos inverterados e inclinações inatas é muito difícil, impossível na realidade sem o auxílio do Senhor. Mas isso é muito difícil. Se tentar desfazê-lo com as próprias forças, será como se estivesses tentando parar o furor de uma torrente, ou fazer o Jordão correr ao contrário. Que podeis fazer então? Deveis buscar a palavra. Precisais de força, e não mera força, mas a força vinda do alto. Aí, nesse sentido, também a carta aos Hebreus, ela vem à nossa mente, porque ela diz assim: portanto, visto que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, abandonemos também todo o fardo e o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que se nos apresenta, com os olhos fixos em Jesus, o pioneiro e consumador de nossa fé, que em lugar da alegria que o aguardava, suportou a cruz, desprezando a humilhação, e está assentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, de 1 a 2. Então, a subida ao topo da montanha de Deus, ou seja, a nossa subida à perfeição, à montanha da perfeição, ou ao Monte Carmelo, ela é muito difícil. Nós temos consciência que para ser santo não é fácil. Por isso que nós podemos dizer hoje, né, como o próprio Padre Paulo Ricardo vem dizer, que 95% dos católicos estão ali nas primeiras moradas, porque é difícil avançar, né? No entanto, São João da Cruz, São Bernardo, Santa Catarina, Santa Teresinha, Santa Teresa, Santo Agostinho e São Francisco de Sales tem essa consciência também que é impossível chegar ao topo, ao matrimônio espiritual, sem o auxílio da graça de Deus, mas com o auxílio da graça de Deus é possível, ou seja, a santidade é possível a todos nós. Então, esses 95% ali que estão na primeira morada, se houver o desejo, se houver a busca, a graça, com certeza, e a luta também, né? O sustentará e chegarão à montanha da perfeição. E aí a gente coloca, né, a explicação de São Bernardo de Claraval, para encerrarmos essa nossa meditação de hoje, que ele diz assim: quem poderá subir a montanha do Senhor? Se alguém deseja subir ao cimo dessa montanha, isto é, a perfeição da virtude, saberá quão dura é a subida e quão fadada ao fracasso é a tentativa sem o auxílio da palavra. Felizes a alma que faz com que os anjos olhem para ela com alegria e admiração e ouve dizer: quem é essa que sobe do deserto, rica em graça e beleza, apoiada em seu amado? Do contrário, se não apoia nele, seu esforço é em vão, mas ela ganhará força ao lutar contra si mesma, e fortalecendo-se conduzirá todas as coisas à razão, tornando cativa toda paixão carnal e colocando todo o sentido sob o controle da razão, de acordo com a virtude. Por certo, tudo é possível ao que se apoia naquele que tudo pode. Que confiança há no grito, tudo posso naquele que me fortalece. Logo, se a mente não confia em si mesma, mas é fortalecida pela palavra, ela pode ganhar tamanho domínio sobre si, mesmo que nenhuma impiedade terá poder sobre ela. A boa nova é que o amado ama que se apoie nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja nossa Mãe querida, nosso modelo de virtude, aquela que nos acompanhará e nos ajudará a chegar até a presença, o alto cume da montanha, o encontro com o amado.